paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Pode se assentar. Já cantamos bastante sobre fé, sobre esperança, sobre a grandeza de Deus. E agora vamos ouvir mais um pouco sobre essa grandeza e favor do Senhor sobre as nossas vidas e aprender mais do Senhor e como Ele age muitas vezes em nossa vida. Amém? Eu quero fazer uma leitura e, na verdade, eu quero ler 2 textos referentes à mesma situação. Amém, queridos? Então, vamos lá. O primeiro texto está em Mateus, no capítulo 15. Mateus, capítulo 15, do 21 até o 28. Amém? Nos diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? Glória a Deus. Vamos ler agora em Marcos. Marcos, capítulo 7. Do 24 ao 30. Amém? Diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando era para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, o mesmo texto, mas um complementa o outro, né? No texto lá de Marcos, fala a respeito da origem dela. Ela era grega, mulher sírio-fenícia. Então, nos fala a respeito dessa mulher que estava buscando o Senhor. E no texto nos fala que Jesus vê, através dessa mulher, uma grande fé. E é sobre essa grande fé que eu queria falar. Porque muitas vezes nós julgamos ter fé. Ou achamos que a nossa fé é pequena. Mas nós, nessa noite, podemos dizer que nós temos uma grande fé.
Podemos dizer que a gente tem uma grande fé, mas olha, a grande fé passa por situações que essa mulher aqui passou. Essa grande fé, ela é desenvolvida, ela é despertada. E Jesus, em alguns momentos aqui, na palavra, ele declara, até mesmo aos seus discípulos, ele diz, homens de pouca fé. No meio, né, da tempestade, quando o mar estava revolto, eles dizem, homem, onde está a tua fé? Homens de pequena fé. Eles eram os discípulos, homens que andavam com Jesus, mas eles ficaram atemorizados. E nesse momento aqui, ele fala dessa mulher e ele exalta a fé dessa mulher. E outro momento que Jesus exalta também a fé é do centurião. Vocês lembram da passagem do centurião? Que ele vai aos pés e fala a respeito do seu servo, e ele diz, Senhor, eu sou homem sujeito à ordem, e eu também digo, vai, e o outro vai, diga, vem, e ele vem. Então ele diz apenas uma palavra, e o meu servo ficará curado. Ele diz, tamanha fé, grande fé. E será que Deus pode, né, olhar para nós nessa noite e falar, homem de grande fé, mulher de grande fé? Como está o nosso coração? Como está a inquietação, né, do nosso coração? Porque aqui nos diz, né, que ele exaltou a fé dessa mulher. E a fé, como diz em Hebreus 11:1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? A convicção de fatos que se não veem, ela é a certeza. E a fé é como no momento de oração, você erguesse um cálice. Amém? A fé no momento da oração é como se erguesse um cálice e esperasse que o Senhor enchesse esse cálice de resposta da oração. A fé é quando nós nos apropriamos da promessa de Deus. É como se fossem as mãos espirituais. É como se nós tomássemos posse espiritualmente das promessas. Então, a fé, mesmo sendo invisível, ela é poderosa. E ela deve despertar em nós atitudes como dessa mulher. Né? Mas quando nós olhamos para essa mulher, ela não era merecedora da graça e do favor de Deus. Como nós lemos aqui, ela veio pedindo, clamando, pedindo o auxílio do Senhor, mas o que os discípulos falaram? Manda ela embora, ela está gritando atrás de nós. Como que diz? Ela não merece. Vamos seguir o nosso caminho, vamos cumprir o nosso roteiro, né? Vamos deixar as coisas claras, ela não merece, ela é cananeia, né? Ela é grega, não tem parte contigo. Vamos cumprir o nosso protocolo, Senhor. Vamos aqui sair dessa casa, vamos seguir adiante, né? O Senhor nos abençoa os nossos. Mas ela continuou. E diz, né, que o único material, né, quando nós olhamos assim, essa mulher estava desesperada. E a fé começa a agir por aí, por algo que nos desestrutura, por algo, né, que nós realmente entendemos que nós não podemos resolver. Se um problema tem solução, o que você faz com um problema que tem solução? Faz o quê? Você resolve. Houve alguma bênção, alguma graça de Deus nisso? Você vai exaltar o nome do Senhor por isso? Você não exalta. Quando você resolve os seus problemas, olha, eu fui conseguir. Fui lá no juiz, fui lá no advogado, eu fui naquele trabalho e as portas se abriram, né? E a gente vai, né, na nossa força, diz, eu consegui, né, eu fui bem sucedido. Quando nós temos um problema, uma situação que nós podemos resolver, nós não damos vazão, não damos glória, não valorizamos aquilo que Deus faz. Deus só edifica, só estabelece, só faz alguma coisa a partir de algo que esteja nos incomodando. E essa mulher, ela tinha uma grande dificuldade.
Aqui, como ela diz, o texto, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E para ela chegar a essa dedução, eu creio que ela já tenha procurado auxílio de alguém, né, socorro, alguém para orar, um médico para dar um composto, né? Cadê o Dalvino? O Dalvino está aí? Né, uma charopada, uma garrafada, né? Então ela buscou refúgio de todas as formas, mas não teve jeito. E ela diz, está horrivelmente, não tinha mais solução. Essa mulher já tinha buscado refúgio, já tinha procurado ajuda, mas não houve solução alguma. Então ela estava inquieta. E o texto não diz, né, mas diz que ela vai seguindo a Jesus e clamando, Jesus, filho de Davi, porque ela ouviu falar a respeito dele. Ela ouviu falar a respeito dele. E o Senhor, às vezes, prova, né, a nossa fé, e nós cantamos aqui um hino que fala a respeito sobre isso, não hoje, mas nós cantamos que é através das montanhas, que é através dos mares, desertos, não é isso? Quando vamos dizer assim, quando alguém quer escalar uma montanha, né, e que ele quer ficar famoso pela sua proeza, ele vai escolher um monte baixo? Não. Ele vai escolher o quê? Um Everest na vida, né? Vai escolher o mais alto porque ele vai ficar famoso, ele vai realmente ultrapassar os seus limites, né? Ele vai vencer, de repente alguém já conseguiu, e ele vai ultrapassar aqueles limites, ou dele ou de outra pessoa, mas nós só conseguimos medir o esforço através da dificuldade. Amém? Nós só conseguimos, então, perceber o dano e a proeza quando nós conseguimos escalar ou ultrapassar as montanhas, ou passar pelos vales da vida. É quando, aí sim, a nossa fé é colocada em xeque. E essa mulher, ela já estava assim, desiludida da vida, quando ela foi buscar auxílio no Senhor. E quando o texto nos fala a respeito dessa mulher, eu li um texto de George Muller que ele diz, Deus se deleita em aumentar, deixa eu ver aqui, Deus se deleita em aumentar a fé dos seus filhos. Devemos, ao menos, não querer nenhuma prova antes da vitória, nenhum exercício antes da paciência. Está disposto a tomá-los da mão de Deus como um meio. Eu digo isso deliberadamente. Provas, obstáculos, dificuldades e algumas vezes fracassos são alimento de fé. Mas ninguém quer passar por isso, né? Prova, dificuldade, fracasso, derrota. Quem quer passar por isso? A gente quer rompendo em fé, de vitória em vitória, não é isso? A gente quer sempre mais. Mas quem quer passar pelo aperto? Quem quer passar pela dificuldade? Quem quer pedir a misericórdia de Deus? Aquela mulher, ela não era digna da bênção, mas ela estava pedindo a misericórdia, pedindo a Deus, Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, olha para a minha necessidade, olha para o meu clamor, olha como eu estou, olha a minha deficiência. E quando ele fala a respeito, né, de ver essa mulher, tudo que ela sabia a respeito de Jesus, o texto não diz, mas diz que ela foi buscar a quem ela entendia que poderia solucionar. E é assim conosco também. Você não vai a alguém que não pode solucionar o seu problema, vai? Vai ou não vai? Não. Você vai buscar alguém que pode solucionar. Se você está enfermo, você não vai no advogado. Se você precisa de médico, você vai procurar um esteticista? Não, você vai procurar alguém, principalmente que seja gabaritado naquela área que você está precisando, não é isso? Então, você vai buscar, você vai pesquisar, mesmo que você não conheça, você vai
procurar alguém que seja devidamente qualificado para te socorrer naquela área. E é isso que essa mulher fez. Embora os discípulos falassem, né, Senhor, manda ela embora, ela não prestou atenção no que eles disseram. De Jesus, o texto diz que Jesus não respondeu palavra, não disse nada a ela. Você já orou a Deus sobre algo que estivesse incomodando demais e você ficou assim, tipo, não ouviu resposta nenhuma de Deus? Jesus não respondeu palavra. E aí a gente pensa, me abandonou, me esqueceu, o céu está de bronze. Quantas vezes a gente fala isso? Jesus não respondeu palavra alguma àquela mulher. Mas não quer dizer que ele não ia abençoar, porque o texto depois diz que ele abençoou, que ele respondeu, que ele atendeu o pedido dela. E será que Deus não está em silêncio para que a tua fé seja crescida, para que a nossa fé seja alimentada, ou que nós busquemos com mais intensidade, com mais ímpeto, ou com mais certeza de que Ele, somente Ele pode responder? Será que a gente tem ficado em silêncio? E eu fiquei pensando, sempre que a fé, né, a fé dessa mulher, porque o problema era grande demais. A situação estava incontrolável. Diz, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Está fora de controle. Então, é algo que estava fora de controle. E a fé, ela nos suscita, ela desperta em nós. E essa mulher, ela não tinha nenhum plano B na mente dela. Era Jesus e não tinha outro. Era aquela porta, era aquela casa, não tinha outra saída. E muitas vezes a gente vai a Deus, ora a Deus, questiona, pede, faz tantas coisas, mas a gente tem sempre um plano B. A gente tem sempre assim, se não der certo, né, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e de repente a gente esquece que Ele é poderoso para fazer além do que nós pedimos ou pensamos. Lá em Efésios, diz a respeito disso, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós ou que em nós opera. Qual o poder que opera em nós? Qual é a intensidade? O que tem nos movido para buscar a Deus? Antes, né, de a gente fazer esse pedido, então, nós precisamos conhecer. E o escritor, Tozer, ele diz, a fé é como um órgão do conhecimento. Não podemos colocar a fé em alguém que nós não conhecemos. E quanto mais conhecemos alguém, mais nós confiamos ou desconfiamos dessa pessoa. Não é isso? Quanto mais nós nos aproximamos, a gente vê às vezes as falhas, os defeitos, e a gente afasta ou a gente se aproxima. Ou a gente se apega ou a gente se afasta. Quanto mais nós nos aproximamos de alguém, né, nós vamos ter conhecimento. E é a respeito de Jesus. Essa mulher ouviu falar e depois ela se apegou. Mas e nós? Nós ouvimos falar, temos ouvido falar, e nós temos nos apegado a Ele. Nós sabemos realmente que Ele é poderoso para fazer infinitamente além do que nós pedimos ou pensamos. Será que a nossa confiança, como diz Tozer, né, está totalmente no Senhor? Nós o conhecemos e podemos nos apegar nele? Podemos crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos? Outra palavra de Tozer é: o único homem que pode ter certeza que tem fé verdadeiramente bíblica é o que se colocou numa posição onde ele não pode mais voltar atrás. Onde realmente, como essa mulher já tinha buscado, praticamente já tinha buscado todos os recursos, e ela sabia que não tinha mais. Então, quando nós temos essa fé genuína,
é quando o nosso foco realmente está totalmente em Deus. É quando a gente entende que não tem como voltar atrás. Quando a gente não tem mais nenhuma carta na manga, né? Ou nenhum plano B, como eu disse aqui há pouco. Quando a gente tem outras saídas, o nosso foco não está em Deus. A nossa esperança não está em Deus. A nossa fé está baseada em momentos, em achar que Ele pode fazer. Não ter convicção que Ele pode fazer. E não esperar, porque Ele aqui não disse nada àquela mulher. Ele simplesmente ficou em silêncio. Mas ela continuou, ela perseverou. E Jesus ainda disse, olha, eu vim para os meus, eu vim abençoar os meus. Não tenho parte contigo. Não é digno eu pegar a bênção e dar a você. Mas ela disse, não, Senhor, eu como das migalhas, qualquer coisa, qualquer bênção, qualquer palavra que o Senhor me disser. E às vezes a gente canta, basta uma palavra do meu Deus, não é isso? A gente não canta? Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. E aqui essa mulher diz, olha, pode vir qualquer palavra, Senhor, qualquer coisa que tu disseres. Há um servo, um homem que estava leproso, Jesus manda, ele faz o quê? Vai se banhar no rio. E o rio não era limpo, o rio era poluído. Vai se banhar. Para o cego, ele fez um unguento com saliva, ungiu os seus olhos. Então, estava disposto a qualquer coisa, coisas que de repente, que isso? Areia, né? Misturada com saliva, vai curar minha cegueira. Né? Mas, obediência. Saber que poderia vir qualquer coisa, qualquer solução. E quando nós temos uma carta na manga, um plano B, Deus não age. Deus espera até que o nosso coração esteja quebrantado, até que a gente entenda que Ele é suficiente, que somente Ele pode solucionar, e somente Ele pode fazer qualquer coisa por nós e a nosso respeito. Amém? Essa mulher, então, ela não saiu dos pés de Jesus. Ela não saiu de perto daquele que poderia solucionar os seus problemas. Amém? Essa mulher, então, mostrou uma perseverança. E perseverança é continuar insistindo. O Senhor diz, batei e abri-se buscar. Buscai e achareis. Será que a gente tem batido? Batido às vezes até na mesma tecla. Senhor, salva. Senhor, cura. Senhor, liberta. Senhor, olha. Senhor, tem misericórdia. Às vezes nós paramos de orar porque o Senhor está em silêncio. Mas fala para o irmão que está ao teu lado. Sua fé, cada vez que a minha fé é provada. Cada vez que a minha fé é provada. Nas montanhas, nos desertos, nos desempregos, nas enfermidades, nos planos frustrados, né? Nesse momento. E esse silêncio aqui, né? Esse silêncio de Deus, muitas vezes nos incomoda. O silêncio de Deus, às vezes, tira o nosso chão. Mas o Senhor estava testando. E eu me lembrei de Jó. E não quer dizer que Jó ficou pedindo a Deus, mas Jó, ele esperou em Deus. Mas a resposta de Jó foi, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que vai acontecer alguma coisa, não sei o quê, mas vai acontecer. Será que a gente tem essa esperança, essa convicção, essa fé que o Senhor olha e vê, tamanha fé. Tamanha fé. Então ele estava praticamente desesperançoso. Porque os amigos vieram, a mulher veio, mas ele perseverou. Não sei o que está para acontecer. Ele não sabia nada a respeito. Ele só sabia do que ele ouviu falar, do que ele conhecia a respeito de Deus, dos feitos de Deus, do poder de Deus. Ele sabia isso. E isso fez com que ele permanecesse, com que ele perseverasse. Ana, vocês lembram de Ana, quando ela olhou? Ana estava sendo atormentada pela outra mulher, pela Penina, porque ela não tinha filhos. Ela estava sendo atormentada. E esse tormento fez com que ela buscasse. Então, às vezes, o aperto, você ser atormentado, você ser perseguido, acontecer algo que você acha assim, grande demais,
Talvez seja nesse ponto que Deus esteja querendo ver a tua fé, agir através da tua fé, da nossa fé. Eu me lembrei também de Davi. Davi, quando ele pecou, ele disse, ele ficou angustiado, Senhor, torna a dar-me a alegria do teu espírito. Então, quando ele estava angustiado, distante, sentindo o vazio da presença de Deus, ele falou, não posso mais viver assim. É insuportável viver assim. Isaías, às vezes, tem lá vários ais, não é isso? Ai do povo, ai disso, né? Ai daquele. Mas ele caiu em si, ai de mim, que sou pecador. Será que nós caímos em nós também e pedimos, Senhor, não estou suportando mais. Então, essa mulher, ela permaneceu. Ela enfrentou o silêncio de Deus e o falatório dos discípulos. Manda ela embora. Despede ela. A quem você tem ouvido? Você tem ficado, ainda que no silêncio de Deus, ou você tem ouvido certas pessoas que dizem, não vale a pena não, desiste logo, né? Chuta o balde, dá logo uma resposta. Como é a nossa ação? Será que a gente prefere ouvir os outros, que é mais prático, ou prefere esperar naquele que nós fomos buscar o conselho e a resposta? Amém? Vocês estão prestando atenção? Estão comigo, como diz aqui recentemente? A atitude deles tornou ainda essa mulher mais determinada. Quanto mais ela ouvia, é como aquele cego de Jericó. Ele estava no meio do caminho gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O mesmo clamor que essa mulher. E eles também disseram, Senhor, deixa para lá. Mas não. Jesus fez aquilo que as pessoas aguardavam. E Ele deseja fazer, né? Deus, Ele deseja despertar em nós essa fé persistente. Eles queriam que ela desistisse, mas ela não desistiu. E essa mulher, ela saiu com aquela palavra. Quantas vezes o Senhor tem dado palavras a você, resposta a você, e às vezes a gente perde aquela palavra. A gente não guarda aquela palavra. A gente não persevera naquela palavra que o Senhor deu. Às vezes já é resposta da oração, mas a gente está tão desatento, esperando algo assim tão miraculoso, tão grande, né? Esperando algo, né, extravagante. E Deus diz a palavra, e aquela mulher confiou naquela palavra. Você confia na palavra de Deus? Você confia na palavra que Deus te dá? Aquele centurião, ele também confiou. E quando ele chegou, o servo estava curado. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Aquela mulher, ela estava desesperada, ela estava angustiada, e ela foi assim, a fé dela foi indistinguida, tanto é que deixou marcado para nós essa postura. Uma mulher que não merecia, uma mulher que não era digna, mas ficou registrada a fé dela. E nós, como filhos de Deus, né, precisamos viver de modo que também a nossa fé, a nossa vida, também tenha essa atitude de outros testemunharem a nosso respeito. Às vezes nós ouvimos falar de pessoas que acordaram de coma, de pessoas que ficaram curadas de tumores, de câncer, de tantas coisas. E a ciência, às vezes, né, fala, a ciência não explica. Né? A ciência não explica. Mas a Bíblia fala que Jesus curou enfermos, expulsou demônios, deu vista aos cegos, coxos andaram, não é isso? Deu vida àqueles que estavam moribundos. A Bíblia explica milagres. E os milagres acontecem quando Jesus entra na história. Quando nós permitimos que Ele entre. Jesus entrou na vida dessa mulher, mudou a história dela. E os milagres acontecem realmente quando nós permitimos que o Senhor entre na história. Quando nós permitimos que Ele haja. A ciência pode não ter explicação,
mas pela fé, sabendo quem é o Senhor, sabemos que temos explicação sim. O Senhor é o Senhor que sara, que cura, que renova, é o Senhor que dá vida, amém? Então que nós possamos permitir que o Senhor haja em nós. Vamos ler lá em Hebreus, no capítulo 11, falamos sobre a fé. Eu quero convidar o grupo de louvor para que venha à frente. Hebreus 11. Os 3 primeiros versos de Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. O Deus Todo-Poderoso fez existir aquilo que não existia. Fez da aparência aquilo que nada existia. Amém? E sabemos que o nosso Deus está aqui.